quero agradecer a você pela oportunidade que temos de estar novamente juntos. No nosso último encontro, fizemos algumas rápidas considerações sobre este nosso universo, sobre a maneira como nós estamos contemplando a autodestruição do ser humano pelo próprio homem. Algo preocupante e que não pode ser desconsiderado. E a pergunta que surge na nossa mente é: de quem é a culpa? Será que é do governo, das autoridades, das ONGs que não estão sendo eficientes o suficiente? Ou será que é a culpa das evidentes manifestações de segregação racial? De quem é a culpa? Ora, por trás de tudo o que está acontecendo, existe a mão do homem, do próprio gênero humano. Este homem é culpado pelo que está acontecendo. Mas quem é o homem? A Bíblia diz, revela para nós, que o homem é uma criação de Deus. O livro de Gênesis narra detalhadamente a maneira e o propósito como Deus agiu na criação humana. É verdade que existem muitas teorias acerca da evolução humana e da criação humana, mas eu não quero me ater a este assunto, porque independente da forma como tudo isso aconteceu, nós seríamos tolos ao imaginar que tudo tivesse começado simplesmente do nada. E se começou do nada, quem foi que criou o nada? A Bíblia afirma convictamente que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Isso está em Gênesis 1, 27. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Analise comigo este texto com critério. Em primeiro lugar, ele afirma que Deus é o mantenedor de todas as coisas. Ou seja, tudo começa por iniciativa dele. É Ele quem está acima de tudo, como um Deus soberano. Ele decidiu criar nós, seres humanos, para que nós pudéssemos compartilhar da sua natureza divina. Aí está também um segundo aspecto desse texto. O texto diz que Deus criou o homem à imagem dele próprio. Deus criou o homem como um ser que pudesse ser o seu reflexo. Reflexo e imagem são a mesma coisa. Deus não estava interessado em criar seres robóticos, seres programados para fazer apenas o que ele, como criador, achasse interessante. Ao contrário, Deus criou o homem com a esplêndida capacidade de pensar e de reconhecer o que é bom e o que é ruim, de fazer distinção entre o certo e o errado. Portanto, Deus criou o homem absolutamente livre na sua capacidade de pensar, na sua capacidade de raciocinar, de fazer escolhas. E Deus permitiu que esta criatura, o ser humano, pudesse ser exposta ao bem e ao mal, a fim de que aprendesse a fazer opções corretas e pudesse servir a Deus voluntariamente. Há uma razão para isso. Deus ama a voluntariedade. Nenhum de nós gostaria de ser amado e respeitado apenas por obrigação, não é mesmo? Porque alguém pode nos beneficiar. Nós ficamos satisfeitos quando as pessoas manifestam interesse por nós, pelo que nós somos, e não pela posição que nós ocupamos ou pelo grau de autoridade que nós exercemos sobre elas, correto? Pois bem, Deus é assim também. Deus quer que o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, o sirva com voluntariedade, com alegria. No entanto, a narrativa bíblica ensina que o homem, de posse dessa liberdade de expressão e de escolha, optou não pelo bem, mas sim pelo mal. Este ser humano, achando-se autossuficiente, optou pelo ódio, pela segregação, pela inveja, pelo adultério, pela mentira, pela traição, pela infidelidade conjugal. Ele optou pela maquinação do mal, pela violência, pelo homicídio. Estas coisas nascem no coração do homem. E sobre isso, Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e a blasfêmia. Isto está em Mateus capítulo 15, verso 19. Nenhuma pessoa, portanto, pode acusar a Deus de ser injusto ou culpado pelo que acontece ao nosso redor. As atrocidades que nós estamos observando não têm a sua origem em Deus, e sim no homem que fez escolhas nessa direção. Você pode até advogar que não comete essas coisas, o que eu particularmente, desculpe a minha franqueza, duvido. Mas observe o raciocínio bíblico. Deus é perfeito. Deus não erra. Ele não pode jamais ser contaminado pelo erro ou levado pelo mal. A Bíblia declara Deus como triplamente santo. Na sua presença, jamais poderá habitar qualquer coisa que pudesse ser minimamente contaminada pelo pecado. Assim sendo, qual é o ser humano que seria bom o suficiente para conseguir chegar à presença de Deus? O apóstolo Paulo responde esta questão em Romanos, no capítulo 3, verso 23. E a resposta dele não é uma boa notícia para muitos de nós. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa separado. É isso mesmo. Deus não se separa de nós, mas nós nos separamos dele por causa do nosso pecado. O profeta Isaías já havia declarado isso lá no Antigo Testamento, 700 anos antes de Jesus. Ele disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado esconde o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías capítulo 59, verso 2. Quando falamos de pecado, não estamos falando propriamente de atitudes pecaminosas isoladas, de pequenos erros cometidos aqui ou ali, mas sim, estamos falando de um estado da alma humana. Antes de qualquer coisa, pecado é a distância que o homem está de Deus. Pecado é a falta de interesse do homem pelas coisas de Deus. É o seu afastamento, é o seu raciocínio humano baseado apenas nas suas próprias pressuposições que desprezam totalmente as revelações de Deus. Pecar é errar o alvo, é permanecer fora do propósito de Deus. Ainda que alguém conseguisse viver sem cometer qualquer atitude errada ou qualquer pensamento impuro, o que a Bíblia afirma ser impossível, ainda assim, essa pessoa estaria afastada de Deus pelo simples fato de viver neste mundo distante do propósito estabelecido por Ele. Então, sem exceção, todos nós pecamos. Isso faz parte da natureza humana. Eu e você somos pecadores. Ora, se Deus é plenamente santo, como acabamos de dizer, e isento de qualquer possibilidade de ser contaminado pelo mal, mas nós somos, por natureza, seres voltados ao pecado, como é que poderíamos estar um dia na presença de Deus? Como é que poderíamos ousar sequer pensar na possibilidade de habitar com Ele na glória celestial? Há duas formas de raciocinar para tentar responder essa pergunta. Primeiro, nós poderíamos tentar viver por meio da lei, conhecendo os seus princípios e preceitos e nos esforçando ao máximo para viver dentro deles. O problema é que não conseguimos. E essa solução mostrou-se completamente falha durante toda a história da humanidade. Já está mais do que provado que mesmo que queiramos fazer o bem, o mal permanece próximo de nós. Não é verdade? Paulo declara isso em Romanos, capítulo 7, verso 21. Está escrito o seguinte: o bem que eu quero fazer, este não faço, mas o mal que eu não quero, este está sempre diante de mim. A lei não é algo ruim. Paulo afirma em 1 Timóteo 1,8 que a lei é boa. Você sabe por quê? Porque a lei revela a intensidade e a malignidade do pecado humano. Ela também revela o domínio
e o fascínio que o pecado exerce sobre nós, seres humanos. A lei nos desmascara. A lei nos faz entrar em contato com o nosso mundo interior. E então, nós vamos percebendo quão propensos nós somos a fazer aquilo que é errado. Diante de Deus, já está mais do que provado que o homem não consegue viver sem pecar. Aliás, deixe-me dizer para você, o homem gosta do pecado. Se sente alegre, ainda que momentaneamente, vivendo no meio do pecado. O homem pode ser até bom em algumas áreas, mas em outras áreas vai cometer erros gravíssimos. A Bíblia também não faz distinção de pecado. Para Deus, uma simples intenção que brote do coração já pode ser um grave pecado. Veja que Jesus disse que se um homem olhasse para uma mulher com a intenção impura no coração, ele já teria cometido adultério contra ela. Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 28. E se nós cometemos qualquer tipo de pecado, já não poderíamos mais estar na presença de Deus, que é santo. Nós simplesmente seremos condenados por toda a eternidade. Assim sendo, perceba, se nós dependemos de nós mesmos para obedecer à lei, da nossa própria força, das nossas próprias decisões, nós vamos estar totalmente perdidos. A segunda resposta ao questionamento é o arrependimento. O arrependimento que nos leva à fé em Jesus. Jesus começou o seu ministério anunciando em boa e alta voz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o homem precisa reconhecer que ele é um pecador, que ele está afastado de Deus, e não tentar justificar-se dos seus próprios erros e pecados. O homem precisa voltar-se para Deus, permitindo ser lavado dos seus pecados através do precioso sangue de Jesus. Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz a fim de nos lavar completamente dos nossos pecados, a fim de lavar o pecado de toda a humanidade. Isso não é uma mera ficção, isso é uma realidade. Tudo o que Deus poderia fazer por nós, para que nós fôssemos redimidos e restaurados, Ele fez. E depois Ele deixou sobre nós a responsabilidade de tomarmos a decisão de recebê-lo como Salvador ou de rejeitá-lo. E eu pergunto, você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador ou rejeitou? Você já tomou essa decisão na sua vida? No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Por enquanto, a pergunta que você deve tentar responder é a seguinte: se você perder a sua vida hoje e logo você for conduzido à presença de Deus para prestar-lhe contas da sua vida, como será esse encontro? Que motivos você teria para alegar o seu direito de entrar na presença de Deus, na eternidade celestial? Você se considera pronto para este encontro? Enquanto você pensa um pouco sobre isso, vamos aguardar o nosso próximo encontro. Nós estaremos juntos novamente, ampliando um pouco mais esse conceito a partir do que diz a palavra de Deus. E até lá, que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau.